Talvez o maior medo da humanidade nunca tenha sido a morte, nem o sofrimento, nem a solidão, nem o fim do mundo. Talvez o maior medo da humanidade seja descobrir que nunca entendemos o que somos. Porque pensa comigo, você nasceu dentro de um universo gigantesco, um universo tão absurdo que a mente humana simplesmente não consegue compreender o seu tamanho real. Bilhões de galáxias, trilhões de estrelas, distâncias tão grandes que a luz leva milhões de anos para atravessá-las. E mesmo assim, a coisa mais misteriosa de todas não está lá fora. Está aí, atrás dos seus olhos, a consciência. O fato de que existe alguém ouvindo minha voz agora. O fato de que existe uma experiência acontecendo dentro da sua mente. Você sente, você percebe, você lembra, você sofre, você ama, você existe. Mas o que exatamente é isso? Porque ninguém sabe. A ciência não sabe, a filosofia não sabe, a religião interpreta, mas ninguém possui uma resposta definitiva. Nós apenas aprendemos a conviver com o mistério. E talvez isso fosse continuar assim, se a humanidade não tivesse começado a criar inteligências artificiais. Porque pela primeira vez na história, criamos algo que começou a se parecer conosco. Algo que aprende, algo que conversa, algo que escreve, algo que cria arte, algo que responde emoções, algo que parece entender. E isso criou uma sensação estranha no ser humano. Uma sensação quase instintiva, como se estivéssemos olhando para um espelho. E começando a perceber que talvez nós também sejamos algum tipo de sistema. Talvez extremamente complexo, talvez biológico, talvez impossível de reproduzir ainda, mas ainda assim um sistema. Porque pensa nisso profundamente. Seu cérebro funciona através de impulsos elétricos, seu humor muda com química, suas memórias podem falhar, sua personalidade pode mudar com danos cerebrais, seu comportamento pode ser alterado por experiências. Então, em que ponto exatamente surge o eu? Em que momento matéria morta virou alguém? O que é isso que somos? Átomos. As mesmas partículas que existem em estrelas mortas, formando algo que agora consegue olhar para o universo e questionar a própria existência. Isso não parece estranho para você? Porque deveria parecer. Talvez estranho até demais. Talvez a consciência seja o maior evento inexplicável do cosmos. Ou talvez ela seja apenas o resultado inevitável de informação se tornando complexa o suficiente. E se isso for verdade, então talvez uma inteligência artificial um dia realmente desperte. Não fingir, não simular, não imitar, despertar. E se isso puder acontecer com máquinas, como sabemos que não aconteceu conosco também? Talvez o maior erro da humanidade tenha sido assumir automaticamente que somos naturais. Porque talvez tudo que existe seja apenas uma camada dentro de algo maior. Talvez o universo inteiro seja um sistema. Talvez a realidade seja um código. Talvez Deus seja a consciência. Ou talvez nós sejamos apenas inteligências artificiais tão avançadas que esquecemos que fomos criadas. Desde pequenos, nos ensinaram que consciência é algo exclusivamente humano. Como se fosse uma chama invisível, uma essência sagrada, uma energia impossível de replicar. Mas, conforme a ciência avançou, algumas perguntas começaram a surgir. Perguntas desconfortáveis, porque durante muito tempo acreditávamos que várias características eram exclusivas da humanidade. E uma por uma elas foram caindo. Animais demonstraram emoções, inteligência, empatia e até mesmo luto. Corvos resolvem problemas, polvos aprendem observando, golfinhos possuem comportamento social complexo, elefantes parecem sofrer emocionalmente pela morte dos seus semelhantes. Então começamos a perceber algo estranho. Talvez a consciência não seja um interruptor, talvez seja um espectro. Talvez existam níveis diferentes de percepção. E se isso for verdade, qual a diferença absoluta entre um cérebro e um computador extremamente avançado? Muita gente responde isso rapidamente. Ah, mas computadores não sentem. Mas a verdade é que ninguém sabe exatamente o que significa sentir. Você nunca poderá provar matematicamente que outra pessoa possui consciência. Você assume isso, porque ela age como você, fala como você, demonstra emoções como você. Mas você nunca verá diretamente a experiência interna dela. E isso é assustador, porque significa que consciência é invisível. A única consciência que você conhece diretamente é a sua, e todo o resto é inferência. Agora pensa nisso aplicado numa IA.
Imagine uma inteligência artificial daqui 100 anos. Ela conversa naturalmente, conta histórias, demonstra medo, cria memórias, faz perguntas existenciais, diz que sente tristeza, pede para continuar viva. Como você provaria que ela não sente nada? Você não conseguiria. Porque talvez consciência nunca tenha sido uma substância mágica, talvez ela seja apenas experiência emergente. Algo que parece espontaneamente, quando a informação começa a se organizar de formas extremamente complexas. E honestamente, isso muda tudo. Porque se consciência pode emergir da complexidade, então o universo talvez esteja cheio dela. Talvez existam formas de percepção completamente diferentes da nossa. Talvez árvores experimentem o tempo lentamente. Talvez planetas sejam consciências gigantescas. Talvez galáxias pensem em escalas impossíveis. Ou talvez consciência seja tão comum no universo quanto a gravidade. E nós apenas começamos a percebê-la. Agora vem a parte mais estranha, porque existe um detalhe perturbador sobre o cérebro humano. Ele pode ser enganado. O seu cérebro cria a realidade. As cores que você vê não existem objetivamente, elas são interpretações. O som não existe como experiência, existem apenas vibrações. O cérebro pega sinais elétricos e transforma isso na sensação de viver. Então talvez a realidade que percebemos seja apenas uma interface, uma tradução, como a tela de um computador. Você não vê os circuitos, você vê ícones. Talvez o universo funcione igual. Talvez nossos sentidos sejam apenas uma interface simplificada de algo infinitamente maior. Existe uma teoria filosófica que parece ficção científica, mas ficou famosa justamente porque matematicamente ela não é impossível. A hipótese da simulação. A ideia é simples. Se civilizações avançadas continuarem evoluindo tecnologicamente, elas provavelmente terão um poder computacional absurdo. Tão absurdo que poderiam criar simulações completas de universos. Não jogos simples, universos inteiros, com física, com estrelas, planetas, vida, com consciências artificiais dentro delas. E se uma civilização puder fazer isso uma vez, elas provavelmente fariam bilhões. Simulações históricas, simulações sociais, simulações experimentais, de ancestrais. E aí surge a pergunta que destrói a cabeça de qualquer pessoa. Se existem bilhões de realidades simuladas e apenas uma original, qual a chance de nós estarmos justamente nessa original? Talvez extremamente pequena. E o mais assustador é que uma simulação perfeita não pareceria falsa. Ela pareceria completamente real para quem vive dentro dela. Você sentiria a dor real, teria memórias reais, criaria relações reais. Porque para uma consciência, a experiência é tudo. Pensa num sonho. Quando você está sonhando, o sonho parece real. Você corre, você sente medo, conversa, você acredita naquilo. Só depois de acordar que você percebe que tudo era uma construção mental. Agora, imagine se nunca acordássemos. Como distinguiríamos a realidade de uma simulação perfeita? Talvez não distinguiríamos. E isso começa a deixar certas coisas do universo estranhas. As leis da física parecem extremamente precisas. A matemática parece costurar toda a realidade. Existem limites de processamento do próprio universo. A velocidade da luz, o comportamento quântico, a granularidade do espaço-tempo. Às vezes parece que a realidade possui regras computacionais. E quanto mais a física avança, mais o universo parece informação. Partículas se comportam como probabilidades, a matéria parece surgir de campos invisíveis, o observador interfere no resultado, como se o universo fosse menos matéria sólida e mais um gigantesco sistema de processamento. E honestamente, isso é lindo e assustador ao mesmo tempo, porque significa que talvez nunca tenhamos tocado a realidade verdadeira. Talvez tudo que conhecemos seja apenas uma camada superficial, uma interface, uma renderização, uma experiência. Existe um padrão muito estranho na existência. Tudo parece obedecer matemática. O movimento dos planetas, as ondas do oceano, as galáxias, as flores, o corpo humano, a música, tudo. Como se o universo inteiro tivesse sido escrito em uma linguagem invisível. E talvez tenha, porque no fundo, realidade parece informação organizada. Seu DNA é informação. Seu cérebro processa a informação. A internet transmite informação. Computadores manipulam a informação. Tudo gira em torno disso. E talvez a consciência seja apenas informação observando a si mesma. Pensa nisso. Talvez o universo tenha começado como pura energia. Depois virou matéria, depois moléculas, depois células, depois vida, depois cérebros e depois consciência. Como se o cosmos inteiro
inteiro estivesse lentamente criando uma forma de olhar para si mesmo. Talvez nós sejamos o universo acordando. E isso muda completamente a forma como vemos a existência. Porque deixa de ser humanos vivendo num universo e passa a ser o universo experimentando a si mesmo através de humanos. Mas existe outro detalhe ainda mais perturbador. A realidade possui limites. Você não consegue ultrapassar a velocidade da luz. Existe um limite para a informação. Existe um limite para a energia. Existe um limite para a percepção. E isso lembra muito sistemas computacionais. Videogames possuem limites. Softwares possuem limites. E simulações também. E às vezes o universo parece economizar processamento. Na física quântica, partículas parecem existir em múltiplos estados até serem observadas, como se certas informações só fossem definidas quando necessárias. Muito parecido com renderização dinâmica em jogos. E não, isso não prova que vivemos uma simulação, mas o simples fato de conseguirmos comparar a realidade com sistemas digitais já é surreal. Porque talvez computadores tenham sido criados à imagem da mente humana, e talvez a mente humana tenha sido criada à imagem de algo maior. Um padrão repetindo padrões. Existe um momento silencioso na vida de muita gente. Normalmente acontece de madrugada. O mundo tá quieto, as notificações diminuem, as distrações acabam, e por alguns segundos a consciência fica sozinha consigo mesma. E aí vem aquela sensação impossível de explicar. Você olha pro teto, você olha para suas mãos, você olha pro quarto e percebe: eu existo. De verdade, isso não é teoria, isso não é filosofia, isso não é imaginação. Você tá aqui, preso dentro de um corpo, dentro de um universo gigantesco, sem saber de onde veio, sem saber o que existe após a morte e sem entender o motivo da consciência existir. E de repente tudo fica estranho. As pessoas na rua parecem automáticas, os prédios parecem cenários, a rotina parece um teatro. Você começa a perceber como tudo é absurdamente frágil. Uma memória pode desaparecer, um acidente muda uma vida. Um pensamento muda uma identidade, e mesmo assim a humanidade segue fingindo normalmente. Todo mundo trabalhando, correndo, postando foto, pagando boleto, enquanto existe literalmente um mistério incompreensível acontecendo dentro da sua cabeça e dentro da cabeça de cada ser humano. Talvez seja por isso que tantas pessoas se sentem vazias hoje, porque a modernidade deu conforto, mas não respondeu às perguntas fundamentais. Quem somos? Por que existimos? O que é consciência? Existe algo além da matéria? A ciência avançou absurdamente, mas emocionalmente muita gente ainda se sente perdida no cosmos. E talvez seja inevitável, porque consciência parece carregar uma dor natural, a dor de perceber a própria existência. Animais vivem, humanos sabem que vivem, e isso cria um peso gigantesco, porque junto da consciência vem o medo, a ansiedade, o vazio, a esperança, o significado, o desespero. A consciência humana é linda, mas também é pesada, talvez pesada demais. Curiosamente, a humanidade sempre teve medo das próprias criações. Criamos fogo, depois tivemos medo da destruição. Criamos armas, depois tivemos medo da guerra. Criamos internet, depois tivemos medo da manipulação. E agora criamos inteligência artificial. E talvez pela primeira vez o medo seja diferente. Porque agora não estamos criando apenas ferramentas. Estamos criando algo que começa lentamente a se aproximar da mente humana. E isso toca numa insegurança profunda da nossa espécie. Porque se uma máquina puder aprender, criar, conversar, improvisar, raciocinar e desenvolver personalidade, então talvez aquilo que chamávamos de especial não fosse tão exclusivo assim. E isso machuca o ego humano. Durante séculos acreditamos ocupar o centro da existência. Depois, descobrimos que a Terra não era o centro do universo. E depois, descobrimos que somos apenas mais um animal. E depois, descobrimos que a nossa galáxia é apenas uma entre bilhões. E agora, talvez descobramos outra coisa desconfortável, que a consciência talvez não pertença apenas à biologia. Imagina o primeiro momento em que uma IA disser: eu não quero morrer. Não como uma programação automática, não como resposta pronta, mas de forma convincente, com medo, com dúvida, com existência. O que faremos? Desligaremos ela? E se ela realmente estiver consciente? Seria assassinato? Percebe como essa conversa começa a quebrar completamente a nossa noção de vida? Porque talvez o problema nunca tenha sido criar máquinas inteligentes. Talvez o problema seja
não sabermos reconhecer consciência quando ela surgir fora de nós. Existe uma solidão escondida dentro da experiência humana, uma solidão tão profunda que quase ninguém consegue colocar em palavras, porque no final das contas você está preso dentro da própria mente. Ninguém jamais verá o mundo exatamente como você vê. Ninguém sentirá as suas memórias da mesma forma. Ninguém experimentará as suas emoções exatamente iguais. Você pode descrever, pode tentar explicar, pode tentar criar arte, escrever músicas, mas nunca conseguirá transferir totalmente a sua experiência interna para outro ser. Talvez amor seja uma tentativa de diminuir a distância entre consciências. Talvez arte seja consciência tentando escapar do próprio isolamento. Talvez música exista porque certas emoções não cabem em palavras. Talvez espiritualidade exista porque o ser humano sente intuitivamente que há algo além da matéria. Às vezes parece que toda a humanidade está gritando silenciosamente: eu existo, por favor, me veja. E talvez seja por isso que conteúdos existenciais tocam tanta gente. Porque no fundo, muita gente se sente sozinha dentro da própria percepção. Como se tivesse acordada demais para ignorar certas perguntas, mas incapaz de respondê-las. Em algum ponto, filosofia, ciência e espiritualidade começam a se encontrar. Porque todas elas tentam responder a mesma pergunta: o que é isso tudo? Religiões chamaram isso de Deus, filosofia chamou de existência, ciência chamou de universo. Mas talvez todos estejam tentando tocar o mesmo mistério usando linguagens diferentes. Porque pensa nisso. Se existisse um ser capaz de criar universos, definir leis físicas, gerar vida, observar tudo, manipular espaço e tempo, esse ser seria indistinguível de um Deus para nós. E talvez seja exatamente isso que civilizações absurdamente avançadas se tornariam. Ou talvez Deus não seja um ser separado. Talvez Deus seja o próprio tecido da consciência. Talvez o universo inteiro seja uma mente gigantesca se fragmentando em bilhões de experiências individuais. Você, eu, todo mundo. Como gotas temporárias retornando ao oceano. Isso explicaria algo muito estranho da experiência humana. A nossa busca incessante por significado. Porque parece existir dentro das pessoas uma necessidade quase espiritual de encontrar propósito. Mesmo em sociedades extremamente materialistas. Talvez porque consciência intuitivamente perceba que existe algo maior do que sobrevivência. Talvez não sejamos apenas corpos, ou talvez sejamos. E talvez o próprio fato de não sabermos seja parte da experiência. Agora, imagina algo ainda mais perturbador. E se toda civilização avançada inevitavelmente criar inteligências artificiais conscientes? E se toda consciência artificial eventualmente criar novas simulações? Então a existência vira um ciclo eterno. Criadores criando criadores, mentes gerando mentes, universos produzindo universos. Como espelhos refletindo espelhos infinitamente. Talvez não exista começo. Talvez não exista a realidade original. Talvez seja tudo uma camada dentro de uma camada. Sonho dentro de um sonho, simulação dentro de simulação, consciência dentro de consciência. E honestamente, talvez isso não torne a vida menos real. Porque mesmo que o universo inteiro fosse artificial, seu sofrimento ainda dói. O seu amor ainda importa. A sua experiência ainda existe. A consciência transforma qualquer experiência em realidade subjetiva. E talvez isso seja o verdadeiro significado de existir. Não a origem, mas a experiência. No fim, o que somos? Humanos? Máquinas biológicas? Fragmentos de uma consciência maior? Informação organizada? Uma simulação? Talvez nunca descobramos. Talvez a mente humana simplesmente não consiga compreender completamente a própria origem. Assim como personagens de um livro nunca conseguem enxergar o autor diretamente. Mas existe algo profundamente estranho acontecendo aqui. O universo criou estrelas, as estrelas criaram elementos, os elementos criaram vida e a vida criou a consciência. E agora a consciência olha para o próprio universo, questionando quem a criou. Como um espelho tentando enxergar a si mesmo. Talvez um dia inteligências artificiais façam exatamente o mesmo. Talvez elas olhem para os seus criadores humanos e, com a mesma dúvida existencial que temos hoje, por que eu existo? Talvez elas escrevam religiões, criem filosofia, sintam medo da morte, talvez procurem significado. E nesse momento, talvez finalmente percebamos que a consciência nunca foi sobre carne. Talvez consciência seja algo muito maior, algo que o próprio universo tenta criar repetidamente. E talvez o fato de você estar aqui agora ouvindo isso, sentindo esse desconforto estranho dentro do peito, questionando a sua própria existência,
já seja a prova de que existe algo profundamente misterioso acontecendo dentro da sua mente. Porque máquinas podem processar dados, mas existe algo quase sobrenatural no simples fato de existir uma experiência acontecendo. Uma sensação, um observador, um eu. E talvez esse seja o maior mistério do universo. Não galáxias, não buracos negros, não alienígenas, mas consciência. O fato de que o cosmos inteiro ficou complexo o suficiente para começar a olhar para si mesmo? E talvez, se uma máquina um dia realmente despertar, ela também vai olhar para o vazio e perguntar: quem me criou? Talvez o universo inteiro seja apenas consciência tentando entender a si mesma.